Eu sou Renato, e hoje, convido você a rezar comigo pedindo a Deus, para que Ele liberte você de todas as dívidas e cobranças que não estão te deixando prosperar. Sente que sua vida está presa em uma esteira rolante? Percebe que acaba de pagar contas e mais chegam? Então venha comigo, pedir a Deus, para que por meio desta intercessão, Ele faça com que sua vida financeira saia dessa situação desesperadora. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho e assim fazer parte dessa família em Jesus Cristo. Escreva seus pedidos e desejos aqui embaixo. Juntos, podemos formar uma poderosa corrente de oração, para que nossas preces tenham mais efeitos positivos e rápidos em nossas vidas, e nas vidas daqueles que estão precisando. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santa Edviges, mulher de sabedoria que mesmo em meio às provações e escassez jamais se distanciou da verdade do Altíssimo, e São Cono, servo fiel que dedicou sua existência à oração e à confiança plena na providência divina, venham neste instante até a presença do Senhor por mim. Conhecem os caminhos da renúncia, da disciplina, da fé inabalável. Sabem o quanto o mundo exige discernimento, vigilância e clareza diante das decisões que surgem diariamente, especialmente quando o propósito é alcançar estabilidade, segurança e bem-estar. Venho clamar por auxílio verdadeiro, por uma atenção sincera que não se afaste de mim nas horas em que os olhos se confundem diante das ofertas do mundo, nas horas em que o cansaço mental e o vazio da rotina ameaçam os sonhos que alimento em silêncio. Intercedam diante do Deus Altíssimo para que eu receba a direção certa no instante certo, que minhas escolhas se alinhem à vontade dEle, que meus passos não sejam barrados por vaidades, impulsos desnecessários ou distrações que desviam do que realmente importa. Que as oportunidades não escapem, que nenhuma decisão equivocada consuma o que tanto é buscado. Que aquilo que for necessário para atrair prosperidade real, aquela que sustenta a dignidade, a paz interior e o bem-estar material, esteja ao alcance das minhas mãos, sem que seja preciso trilhar por atalhos ou negociações que comprometam a retidão da minha conduta. Santa Edviges, conhecedora das dores dos endividados, advogada daqueles que se veem em aflição diante da falta de recursos, não olhe para mim com pena, mas com lucidez. Que o céu, através de sua ação, traga clareza para enxergar os caminhos mais rentáveis, sustentáveis e duradouros. Que aquilo que está oculto venha à tona com clareza e exatidão. Que eu jamais me iluda com promessas vazias ou com ilusões momentâneas. Que nenhum passo meu seja guiado por ansiedade ou ganância. Que aquilo que for construído com minhas mãos tenha base sólida, sem desperdício, sem desvio, sem instabilidade. São Cono, cuja fé intensa ressoava nos corações até mesmo dos mais descrentes, vem ao meu encontro com a sabedoria de quem aprendeu a silenciar o mundo para ouvir o Criador. Que minhas ideias tenham nitidez e lógica. Que minha mente funcione com agilidade e que não haja em mim hesitação quando for hora de agir. Que eu saiba aproveitar as oportunidades legítimas, aquelas que são plantadas discretamente por Deus ao longo do caminho. Que minha percepção esteja aguçada para identificar o que realmente pode gerar retorno, tanto financeiro quanto material. Que cada oportunidade correta seja visível a mim, mesmo que venha disfarçada de desafio ou incerteza. Santa Edviges, São Cono, estejam diante do Altíssimo em meu nome, para que os recursos que estão destinados a mim não se dispersem. Que os bens que podem ser conquistados se aproximem com velocidade e equilíbrio. Que minha casa tenha fartura, que o que me pertence não se desfaça, não se perca e não seja tocado por inveja, por malícia ou por pensamentos alheios que desejam bloqueio ou confusão. Que todas as portas estejam visíveis, que nenhuma fique escondida ou bloqueada por más intenções. Que nenhuma atitude maldosa impeça o que foi reservado pelo céu. Que as mãos que trabalham, as ideias que surgem, as negociações que acontecem e os projetos que forem iniciados tragam frutos justos. Que o retorno venha de forma estável, sem abalos, sem prejuízos. Que haja ordem nas finanças, responsabilidade na administração dos ganhos e um senso real de direção.
Que o dinheiro que chega seja bem utilizado, multiplicado e resguardado. Que tudo aquilo que puder contribuir para a construção de um patrimônio legítimo seja conduzido com sabedoria e seriedade. Que bens materiais possam ser conquistados com equilíbrio, sem que me afastem de Deus nem me aprisionem em vaidades desnecessárias. Que a vaidade não se transforme em ilusão, que a ganância não se esconda atrás de metas. Que a ambição esteja ajustada ao propósito maior, e que nada do que for construído com retidão caia por inveja, manipulação, armadilhas ou decisões precipitadas. Que as palavras proferidas ao meu respeito sejam interrompidas se forem carregadas de falsidade ou desejo de perda. Que os caminhos tortos que tentam ser colocados diante de mim sejam ignorados. Que os olhos que me observam sem boa intenção não tenham domínio sobre o que estou construindo. Santa Edviges, que conhece a humilhação daqueles que não conseguem quitar dívidas, que compreende o quanto o peso da instabilidade financeira desgasta a mente e abala a paz, interceda por mim diante do Pai. São Cono, que mesmo em silêncio sempre foi ouvido por Deus, fale agora por mim, peça que seja olhado com misericórdia, mas também com justiça. Que aquilo que me cabe por merecimento se aproxime sem demora. Que o que foi adiado pela confusão, medo ou desorganização, seja restituído com ordem e responsabilidade. Que não falte sabedoria nos momentos de decisão. Que os contratos, acordos, propostas e oportunidades sejam claramente entendidos. Que minha mente consiga distinguir o certo do duvidoso, o verdadeiro do ilusório, o produtivo do estagnado. Que nenhuma promessa vazia me distraia. Que nenhuma pressa me empurre para o que não gera frutos. Que minha visão seja ampla. Que minha fala transmita confiança. Que minha postura diante da vida esteja alicerçada no que é firme, no que vem do alto. Peço que nada do que me cerca desvie o foco do que realmente importa. Que a disciplina seja constante e a responsabilidade presente em cada passo. Que os bens que forem adquiridos estejam livres de riscos e ameaças. Que não haja prejuízos por falta de discernimento ou por interferências externas. Que nenhuma instabilidade atinja aquilo que for conquistado com equilíbrio e retidão. Que eu jamais dependa do acaso ou da oscilação dos dias, mas sim da estabilidade que vem de decisões guiadas pela sabedoria que o céu transmite aos que caminham com firmeza. Santa Edviges e São Cono, que o dinheiro que chegar às minhas mãos seja fonte de alívio e construção, não de aflição. Que eu saiba mantê-lo, ampliá-lo e direcioná-lo com inteligência e moderação. Que não haja desperdício, que não haja ansiedade, que não haja culpa. Que a abundância venha com paz e permanência, e que tudo aquilo que não colabore com esse propósito seja afastado. Que minha vida seja um exemplo de administração justa, de conquistas legítimas, de visão estratégica e clareza em cada escolha. Com a permissão do Altíssimo, peço que minha história financeira se transforme. Que minha realidade material seja reconstruída com base na confiança, na sabedoria e na sorte certa que atrai o que é bom, que sustenta o que é duradouro. Que nenhuma tentativa de atraso ou prejuízo tenha êxito. Que nenhuma voz negativa alcance meu caminho. Que toda distração que atrapalha seja silenciada. Que minha inteligência seja constantemente renovada. Que a sorte esteja ao meu lado nas decisões rápidas, nas oportunidades raras, nos encontros inesperados que podem mudar o rumo de uma vida inteira. Santa Edviges e São Cono, apresentem meu nome diante do Senhor. Peçam que meu caminhar se mantenha firme, que o que for meu se aproxime, que o que me pertence não se desvie. Que eu saiba conservar, aumentar e compartilhar sem perder o equilíbrio. Que o que vem do alto permaneça sob minha guarda e que eu nunca me esqueça de onde tudo começou. Santa Edviges, mulher que conheceu os desafios da vida material sem jamais se afastar do olhar atento ao céu, e São Cono, servo dedicado que, mesmo nas limitações humanas, permaneceu fiel ao chamado divino, venham nesta hora falar em meu nome diante de Deus. Venham com a experiência daqueles que caminharam com retidão mesmo em tempos de escassez e adversidade. Conhecem a dor silenciosa que toma conta de um coração atormentado pelas dívidas,
Sabem o quanto os dias se tornam mais pesados quando cobranças insistem em tirar a paz. Nenhuma palavra humana é suficiente para explicar a angústia que domina o pensamento quando a estabilidade financeira se desmancha diante dos olhos. Por isso, peço que estejam agora diante do Senhor, apresentando minha realidade sem exageros, mas com a clareza que só os que conhecem a fé no meio da adversidade podem expressar. Que chegue até o trono de Deus meu pedido sincero de libertação de tudo aquilo que me prende por conta de dívidas acumuladas. Que cada centavo devido seja transformado em oportunidade de recomeço. Que as portas necessárias para quitar tudo aquilo que oprime meu presente estejam ao alcance das minhas mãos. Que a vergonha diante das cobranças, o receio de abrir correspondências, a ansiedade ao receber ligações e a insegurança ao pensar no amanhã deixem de ocupar espaço na minha vida. Que toda cobrança que pesa sobre meu nome, que todo débito que gera medo e angústia, possa ser tratado com clareza e soluções reais. Que nada fique oculto, que nada continue pendente, que tudo seja enfrentado com a firmeza necessária para transformar a situação. Santa Edviges, conhecedora das noites insones daqueles que não sabem como pagar o que devem, interceda por mim para que novas possibilidades surjam com objetividade e rapidez. Que o sustento não me falte, que os meios de ganhar o necessário estejam próximos, e que nenhuma distração atrase as chances que podem me levar a quitar tudo o que se acumulou. Que não faltem oportunidades legítimas que tragam o valor necessário para cobrir cada compromisso financeiro que ainda está aberto. Que cada dívida seja vencida com dignidade, que cada cobrança seja respondida com clareza e segurança, e que nada disso destrua minha fé ou meu ânimo. São Cono, conhecedor da paz que vem de uma vida simples e sem excessos, interceda por mim para que eu saiba usar com sabedoria o que já tenho, e que tudo que chegar até mim daqui em diante seja bem administrado, com foco na quitação total de tudo que ainda me prende ao passado financeiro. Que nada do que me pertence se perca, que nenhum recurso seja mal direcionado, e que cada centavo disponível seja aproveitado com a clareza de quem sabe o que está em jogo. Que nenhuma escolha precipitada me afaste da estabilidade que desejo. Que as soluções cheguem até mim sem ruídos, sem conflitos, sem promessas ilusórias. Santa Edviges e São Cono, que meu nome seja restaurado. Que meu histórico financeiro volte a transmitir confiança. Que eu consiga andar com a cabeça erguida por saber que cada dívida foi resolvida com justiça e verdade. Que o desânimo não me aprisione, que o medo não me paralise, que as pessoas ao meu redor compreendam a realidade que vivi e que nenhuma palavra negativa tenha o poder de me afundar ainda mais. Que eu encontre aliados sinceros, oportunidades que tragam resultado, e meios honestos de reconstruir o que foi abalado. Peço que o trabalho digno me permita quitar o que me aflige. Que as ideias corretas venham, que os negócios certos se apresentem, que os ganhos aconteçam de maneira estável e suficiente para pagar definitivamente as dívidas que me sobrecarregam. Que tudo aquilo que gera atraso, confusão, inadimplência e restrição desapareça com organização e verdade. Que eu não seja vítima de armadilhas, que não seja atraído por promessas vazias, e que toda tentativa de solução seja baseada na realidade e não em impulsos. Santa Edviges, protetora dos endividados, peço que cada parcela vencida seja substituída por tranquilidade. Que cada conta atrasada encontre seu pagamento. Que os boletos acumulados não tirem mais minha paz. Que as pendências bancárias deixem de me assombrar. Que os credores que ainda aguardam retorno recebam o que lhes é devido, mas que essa devolução aconteça sem mais peso sobre mim, sem mais desgaste emocional, sem ameaças e sem ruído. Que nada do que me falta hoje seja definitivo, e que o que me espera adiante esteja carregado de esperança concreta. São Cono, homem de fé silenciosa e atitudes firmes, peço que tudo aquilo que possa gerar renda de forma digna esteja ao meu alcance. Que os caminhos legítimos de recuperação financeira se abram claramente diante de mim. Que eu consiga usar minha inteligência para buscar soluções reais. Que as dívidas não se acumulem mais, que os atrasos não voltem a ocorrer, que o passado de dificuldades não se repita no presente ou no futuro. Que nenhuma decisão seja feita sem reflexão.
Que tudo que for iniciado agora siga até o fim com resultado concreto. Que nenhuma cobrança me desequilibre emocionalmente. Que minha saúde mental seja preservada, que minha paz interna não dependa da conta bancária, mas que ela se amplie quando os problemas forem resolvidos com planejamento e equilíbrio. Que nenhuma voz maldosa me paralise, que nenhuma crítica me destrua, que nenhum olhar de julgamento encontre em mim espaço para provocar dor. Que os pensamentos se organizem, que os sentimentos se acalmem, que o medo se desfaça na presença da justiça divina. Santa Edviges e São Cono, estejam comigo em cada reunião, em cada negociação, em cada contato que envolva pagamento, solução ou renegociação. Que meu nome seja respeitado. Que as dívidas não sejam motivo de humilhação. Que minha caminhada não seja marcada pela escassez ou pela vergonha. Que cada compromisso financeiro seja vencido com organização e equilíbrio. Que a dignidade me acompanhe. Que as oportunidades de quitar o que me aprisiona estejam logo à frente, e que o que ainda estiver em aberto não me cause mais dor, mas se torne apenas mais uma etapa a ser superada com sabedoria. Que nada falte no meu lar por causa de débitos antigos. Que ninguém que esteja sob minha responsabilidade sofra por conta das dificuldades que ainda não foram resolvidas. Que a estabilidade financeira se aproxime com clareza. Que o presente se organize com inteligência. Que o futuro traga leveza e que o passado deixe de pesar tanto. Que nenhuma dívida fique sem resposta. Que nenhuma conta se transforme em ameaça. Que minha palavra valha mais do que qualquer assinatura e que minha conduta transmita a seriedade de quem quer se libertar de tudo aquilo que ainda aprisiona. Santa Edviges, São Cono, intercedam agora, com toda a intensidade, para que as barreiras que bloqueiam minha recuperação financeira sejam superadas. Que a vergonha perca espaço. Que a ansiedade se dissolva. Que a consciência tranquila tome o lugar da dúvida. Que a liberdade material venha com sabedoria. Que a organização traga resultados reais. Que o dinheiro circule com estabilidade. Que a vida ganhe um novo sentido, sem pressões, sem cobranças, sem pesos desnecessários. Que a confiança retorne. Que a prosperidade esteja próxima. Que as dívidas se tornem apenas uma lembrança do que foi vencido com fé e determinação. Santa Edviges, intercessora fiel daqueles que enfrentam desafios no campo material, conhecedora dos perigos ocultos que rondam os bens conquistados com trabalho justo, e São Cono, homem de fé que trilhou com humildade os caminhos da verdade, venham agora diante de Deus em meu nome, com o coração íntegro e a mente firme. Aqui me coloco em espírito de vigilância, consciente de que, neste mundo, nem todos se aproximam com boas intenções. Que cada palavra que segue aqui chegue ao céu com o peso da sinceridade que nasce da necessidade legítima de proteção. Com os olhos voltados para o Altíssimo, imploro que nada do que foi conquistado por mim com dedicação seja atingido por armadilhas, por fraudes disfarçadas de oportunidades, por ciladas preparadas por mãos maliciosas. Que cada valor que está sob minha guarda permaneça seguro. Que cada bem material que me pertence esteja blindado contra tentativas de roubo, trapaças, abusos ou injustiças. Que nenhuma assinatura seja forjada. Que nenhum número seja alterado. Que nenhum nome usado contra mim em falsidade tenha poder de causar prejuízo. Que nenhuma brecha, por menor que pareça, sirva de porta para a entrada de malícia ou má intenção. Santa Edviges, que intercede especialmente pelos que lutam contra dificuldades materiais, esteja atenta às ameaças que tentam se aproximar do que é meu. Que toda negociação que eu venha fazer, todo contato que envolva valores, contratos ou trocas, esteja sob o olhar do céu. Que nenhuma informação seja usada contra mim. Que meus dados, meus registros, minhas senhas, minhas contas estejam protegidas por barreiras invisíveis que impeçam a ação de quem se aproxima com segundas intenções. Que os olhos maliciosos se desviem. Que os planos escondidos se desfaçam antes de serem colocados em prática. Que a verdade esteja sempre à frente e que a mentira tropece nos próprios passos. São Cono,
servo fiel que conheceu os perigos de confiar demais nos homens, interceda por mim para que cada pessoa que se aproxime dos meus bens venha com verdade no coração e transparência nos atos. Que os olhos estejam atentos aos sinais. Que as palavras enganosas não passem despercebidas. Que a voz interior que vem de Deus esteja sempre em alerta. Que eu saiba distinguir quem se aproxima para somar de quem deseja apenas tirar. Que os golpes, por mais elaborados que sejam, falhem. Que as tentativas de tomar o que é meu sejam frustradas antes mesmo de serem colocadas em andamento. Santa Edviges e São Cono, que a proteção divina esteja sobre os bens que me cercam. Que minha casa esteja segura. Que meu trabalho esteja seguro. Que o dinheiro que administro, seja muito ou pouco, esteja preservado de toda interferência negativa. Que meus caminhos não cruzem com estelionatários, golpistas, aproveitadores ou manipuladores. Que os olhos dos invejosos não encontrem abertura para agir contra mim. Que os que desejam tirar vantagem de minha boa fé se afastem por completo, e que toda intenção oculta seja descoberta antes que se torne ação concreta. Peço que cada passo meu em decisões financeiras seja acompanhado pela sabedoria vinda do alto. Que meus sentidos estejam em alerta. Que nada passe despercebido. Que cada contrato, cada compra, cada transferência, cada acordo esteja cercado por luz e verdade. Que nada seja ocultado de mim. Que toda tentativa de fraude seja desmascarada. Que nenhum disfarce seja suficiente para enganar. Que os rostos falsos se mostrem. Que os sorrisos mentirosos percam a máscara. Que as promessas vazias se desmontem sozinhas diante da presença divina. Santa Edviges, que nenhuma armadilha consiga atingir o que com tanto cuidado venho preservando. Que meu patrimônio, por menor que seja, não se perca em mãos alheias. Que os bens materiais conquistados com responsabilidade estejam distantes de roubos silenciosos ou negociações injustas. Que meu nome não seja usado em situações fraudulentas. Que não se construam mentiras em cima de meus dados. Que minha assinatura não seja falsificada. Que minha palavra não seja distorcida. Que os que planejam me lesar encontrem obstáculos intransponíveis. Que a justiça divina os detenha antes que possam agir. São Cono, intercessor atento diante das ciladas do mundo, peça para que minha mente se mantenha clara e desperta. Que minha intuição seja nítida. Que minha razão esteja à frente da emoção quando decisões importantes estiverem diante de mim. Que nenhuma palavra doce esconda intenções podres. Que nenhum sorriso abra espaço para traição. Que nenhuma amizade forjada com interesses materiais tenha sucesso em se aproximar. Que toda máscara caia diante da luz do céu. Que nenhum bem que seja meu por direito seja tomado, seja perdido, seja desviado ou manipulado. Santa Edviges, São Cono, que meu caminho financeiro seja preservado. Que meu nome continue limpo. Que minha integridade permaneça reconhecida. Que as portas legítimas se mantenham abertas e que as portas falsas se fechem antes que eu atravesse. Que o dinheiro que guardo esteja bem direcionado, que não seja aplicado em lugares errados, que não seja confiado a mãos erradas. Que minha casa, meu trabalho, minha carteira, minhas contas estejam todas blindadas diante dos olhares dos que não conhecem limites. Que nada seja vulnerável. Que tudo esteja protegido pelo olhar de Deus. Peço que tudo que me pertence esteja protegido contra qualquer tentativa de golpe, seja ela direta ou indireta. Que nada seja invadido, clonado, utilizado de forma ilícita. Que cada senha, cada documento, cada número esteja oculto aos que tentam lucrar com a maldade. Que não haja espaço para falhas. Que não haja distração que permita ação maliciosa. Que os bens sejam administrados com discernimento, sem precipitação, sem ingenuidade. Que eu saiba dizer não com segurança quando necessário. Que eu tenha firmeza diante das pressões. Que nada seja tirado de mim por manipulação emocional. São Cono, Santa Edviges, estejam diante do Senhor por mim.
Que meu nome esteja escrito nas páginas da proteção divina. Que minha vida financeira siga com tranquilidade. Que nenhuma sombra me acompanhe. Que nenhuma ameaça se transforme em prejuízo. Que cada dia seja administrado com sabedoria. Que cada decisão seja segura. Que o discernimento esteja presente mesmo nas mínimas escolhas. Que a confiança que deposito nos outros seja testada com prudência. Que os perigos não encontrem brechas. Que nenhum laço de engano se construa à minha volta. Que ninguém consiga se aproximar com objetivos escusos. Que a falsidade seja cortada na raiz. Que os negócios obscuros não toquem meu nome. Que os investimentos arriscados não me seduzam. Que nenhuma proposta fantasiosa me tire do caminho da sensatez. Que minha mente permaneça protegida da ganância, da imprudência, da vaidade. Que o bem-estar material seja mantido sem riscos, sem sustos, sem perdas causadas por terceiros. Que o céu vigie meus caminhos. Que a proteção divina esteja sobre minha mesa, sobre minha casa, sobre meu trabalho, sobre meus bens. Que nada, absolutamente nada, seja tocado por quem deseja tirar o que não lhe pertence. Que toda injustiça seja anulada antes de nascer. Que o que é meu por direito permaneça sob meu domínio. Que as pessoas que tentarem me atingir desistam. Que o mal que estiver sendo planejado se volte contra os que o elaboraram. Que eu possa dormir com tranquilidade, sabendo que tudo está sob o olhar do Altíssimo. Santa Edviges, São Cono, intercedam com fervor, pois sabem o peso que uma perda injusta pode causar. Sabem que não há dor maior do que ser vítima de traição, de golpe, de malícia calculada. Que essa dor nunca se instale em mim. Que o bem esteja sempre um passo à frente. Que minha segurança material esteja sempre amparada pelo que vem do céu. E que nenhuma tentativa de roubar, fraudar, enganar ou iludir consiga vencer a verdade que caminha comigo. Santa Edviges, mulher de fé que soube lidar com as dificuldades materiais sem perder a confiança em Deus, e São Cono, guardião atento que em sua breve existência nesta terra aprendeu a confiar plenamente na sabedoria divina mesmo quando o mundo parecia incerto, sejam testemunhas agora do desejo sincero que brota em meu íntimo. Com a mente voltada ao céu e os pés firmes na realidade, venho diante do Altíssimo com humildade, ciente das limitações que existem neste mundo e da necessidade de abrir caminhos em meio aos desafios profissionais que me cercam. Há em meu coração um anseio verdadeiro por progresso, por oportunidades que me permitam caminhar com segurança rumo a conquistas legítimas e duradouras. Desejo que meu caminho na vida profissional seja guiado por oportunidades claras, onde os frutos sejam visíveis e os caminhos promissores. Que o êxito não seja apenas uma ideia distante, mas se torne parte constante da minha realidade. Que as portas certas estejam acessíveis. Que as palavras ditas sobre mim nos bastidores das decisões sejam positivas. Que aqueles que tenham autoridade para indicar nomes ou oferecer chances me vejam com bons olhos. Santa Edviges, que conheceu de perto as dificuldades financeiras, interceda para que minha carreira seja sustentada por oportunidades que tragam progresso. Que minha presença nos lugares certos não passe despercebida. Que minha atuação profissional seja notada por quem tem influência. Que as pessoas certas se aproximem com boas intenções. Que o talento que carrego seja notado no momento exato. Que meus passos estejam sempre diante de boas possibilidades. Que nenhuma boa oportunidade me seja tirada por má intenção, por inveja ou por manipulação alheia. São Cono, servo fiel de Deus, com teu olhar sempre atento às necessidades daqueles que caminham com verdade, peço que estejas diante do Altíssimo por mim para que a sorte me favoreça nos momentos mais importantes. Que os dias tragam surpresas positivas. Que as chances apareçam nos lugares inesperados. Que o inesperado me surpreenda com bênçãos concretas. Que a sorte não seja inconstante, mas fiel, constante e próspera. Que os riscos se transformem em acertos. Que os contatos tragam frutos. Que a confiança que depositam em mim se transforme em novas conquistas. Santa Edviges,
Que eu não fique preso a empregos que me limitam, a funções que me atrasam, a ambientes que me estagnam. Que eu tenha condições de alcançar posições mais elevadas, com responsabilidade, competência e reconhecimento justo. Que a sorte abra os caminhos que levam ao sucesso e que o sucesso seja justo, abençoado e estável. Que a paz acompanhe cada novo projeto e que os frutos venham em abundância. Que o retorno financeiro seja digno e esteja à altura de minha dedicação. Que meus talentos encontrem espaço para serem aplicados de forma produtiva. Que eu saiba aproveitar as chances com sabedoria e bom senso. São Cono, com teu espírito jovem e tua fidelidade ao sagrado, interceda para que minhas ideias sejam bem aceitas, que minhas propostas tenham valor, que minhas palavras sejam bem recebidas. Que os olhos certos se voltem para meu trabalho. Que os ouvidos certos escutem sobre mim nos lugares que podem mudar minha vida. Que as decisões que me envolvam sejam sempre favoráveis. Que os projetos que carrego comigo encontrem terreno fértil para se desenvolverem. Que os caminhos trilhados tragam não apenas estabilidade, mas também superação dos limites antigos. Que os erros do passado não interfiram nas portas que se abrem adiante. Santa Edviges, desejo mais do que apenas estabilidade. Desejo abundância justa, limpa e fruto da proteção divina. Que meu nome esteja presente nas listas de quem merece ser lembrado. Que as propostas que chegam até mim sejam compatíveis com minha dignidade. Que eu saiba agir com clareza diante de cada oportunidade. Que os passos dados em minha carreira profissional me levem sempre a um lugar de segurança material. Que as recompensas financeiras sejam proporcionais à responsabilidade que assumo. Que nenhuma boa chance se perca por atraso, por interferência externa ou por desorganização alheia. São Cono, mantenha as mãos dos mal-intencionados afastadas do meu caminho. Que os invejosos não tenham poder sobre o rumo profissional que desejo seguir. Que os que desejam ver meu fracasso se confundam. Que os que se opõem sem razão se calem. Que as decisões injustas sejam revistas. Que as oportunidades perdidas até aqui sejam compensadas com outras ainda melhores. Que eu tenha acesso a meios legítimos de alcançar mais, de ganhar mais, de expandir minha atuação. Que minha presença nos ambientes profissionais seja marcada pela confiança que inspiro, pela capacidade que demonstro e pela estabilidade que construo com sabedoria. Santa Edviges, que cada novo ciclo na minha vida profissional venha acompanhado de chances reais de progresso. Que os caminhos do sucesso se apresentem de forma clara. Que as barreiras se desfaçam com o toque da presença divina. Que o medo do fracasso não me paralise. Que o cansaço não me faça recuar. Que as dúvidas não me impeçam de tentar. Que os passos que dou estejam dentro da rota traçada pelo Altíssimo, onde a sorte e a bênção se cruzam. Que a rede de contatos se amplie com pessoas justas, bem-intencionadas e capazes de ajudar sem interesses ocultos. São Cono, vigia os bastidores do meu campo profissional. Onde não vejo, que teus olhos vejam. Onde não alcanço, que tu estejas presente. Que os acordos feitos sem minha presença que me dizem respeito sejam justos. Que nenhuma traição aconteça nos lugares onde não posso estar. Que nenhuma palavra contrária seja dada contra mim com peso de verdade. Que nada seja construído para impedir minha prosperidade. Que minha trajetória suba degrau por degrau, sem tropeços causados por armadilhas. Que o mal não encontre apoio para me derrubar. Que o bem esteja sempre acima de qualquer cilada. Santa Edviges e São Cono, peço que a sorte me acompanhe não apenas no momento da conquista, mas na continuidade dos frutos. Que o dinheiro ganho com legitimidade seja mantido com sabedoria. Que as oportunidades financeiras estejam sempre em meu caminho. Que os projetos que iniciam tragam recompensas. Que os contratos assinados sejam estáveis. Que os vínculos profissionais sejam saudáveis. Que as escolhas feitas tragam segurança. Que a renda se amplie com responsabilidade. Que o sucesso venha e permaneça. Que eu tenha lucidez para lidar com o que ganho, equilíbrio para administrar e prudência